Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos começar o segundo vídeo sobre protozoários ainda, né? Agora eu vou estar falando um pouco mais dos grupos com vocês. Esse primeiro, eu vou dividir na verdade esse vídeo em dois, né? Eu vou falar primeiro dessa primeira parte desses grupos e depois da segunda parte deles, tá? Esses primeiros são os que menos caem. Vocês raramente vão ver em provas, mas ainda assim é importante que vocês saibam, principalmente quando vocês estudarem mais pra frente, né? As doenças e tudo mais, tá? Então aqui eu vou falar com vocês dos diplomonadidos, dos parabasálios e dos rizópodas, tá? Esses três, eles causam doenças, tá bom? E os actinópodas, eles não causam tanta doença, eles são mais importantes mesmo para o meio ambiente, a nível de ecossistemas, controles de uma cadeia trófica, enfim, tá bom? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas, primeiro, os diplomonadidos. Uma coisa interessante é que os diplomonadidos eles possuem uma mitocôndria modificada, chamada de mitossomos. Tá? Então, mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular nos eucariontes. O interessante é que o diplomonadido, olha que diferente, mesmo ele sendo um eucarionte, ele não possui mitocôndria, ou possui, mas é bem pouco. No lugar dessas mitocôndrias, eles vão ter esses mitossomos. O que são os mitossomos? É o que permite a geração tem a mesma função da mitocôndria, né? Permite a geração do ATP e tudo mais, mas permite que isso aconteça de forma anaeróbica. Entenderam? Então, basicamente o processo é esse. O mitossomo ele permite a geração de energia, né? Assim como a mitocôndria, só que isso acontece também de forma anaeróbica, sem utilização de oxigênio. Tá? Característica da estrutura do diplomonadido. Eles são binucleares, ou seja, tem dois núcleos, e eles têm flagelos múltiplos ao longo do corpo, tá? Então, ao longo do corpo deles, eles vão ter muitos flagelos. É bem interessante, porque parece que é uma carinha mesmo, né? A gente desenha geralmente assim. Dois núcleos e com vários flagelinhos. O desenho tá igual ao minha cara, no caso, mas é mais ou menos como se fosse assim, tá? Muitos deles são parasitas, então podem causar doenças. Vocês verão lá no vídeo de doenças que o principal aqui é a giardia, por exemplo, que causa giardíase, tá? Como eu disse, é simples, eu não tenho muita informação para saber deles. Os parabasálios, eles também possuem uma mitocôndria modificada, então no lugar dessas mitocôndrias eles vão ter os hidrogenossomos. Então isso é importante vocês separarem, tá, gente? Os diplomonadidos têm mitossomos e os parabasálios têm hidrogenossomos. Qual é a diferença? O processo é o mesmo. Os hidrogenossomos também geram ATP, né? Também conseguem gerar energia, tem essa mesma função que a mitocôndria, e também em ambiente anaeróbico, né? Também de forma anaeróbica, o que é diferente da mitocôndria, e que se relaciona aos mitossomos. Mas a diferença é que esse hidrogenossomo, né, do parabasálio, ele tem como produto liberação de hidrogênio mesmo, tá? Então ele vai estar liberando hidrogênio. E graças a essa liberação de hidrogênio como um dos seus produtos, falhou. Graças a essa liberação de hidrogênio como um dos seus produtos, ele recebeu o nome de hidrogenossomo, tá? Muitos são parasitas também, e vocês verão que os parabasálios também podem gerar uma doença que é a tricomoníase, né? O principal desses protozoários representados, então, é o tricomonas, tá? O outro grupo são os rizópodas, né? Os rizópodas já é um grupo maior do que esses dois primeiros, tá? Eles são constituídos dos amebozoários. Vocês veem, são organismos muito simples, né? Dá para fazer sentido que eles foram os primeiros organismos a surgirem no mundo, no nosso planeta, né, na verdade. Os amebozoários são divididos em mixomicetos e amebas, tá? Então o que é um mixomiceto? O mixomiceto é uma massa celular, basicamente, que já fica estática ou pode se locomover, tá? Mas ela geralmente se locomove bem lentamente. Então é uma massa celular, é um iniciozinho de um ser vivo, digamos assim, mas é um ser vivo, tá, gente? E as amebas são estruturas que possuem muitos pseudópodes que se locomovem daquela forma que eu falei com vocês, emitindo esses pseudópodes e se espalhando ali no sedimento, tá? Eles vão se alimentar. Aqui eu botei até. Eles vão ter aqueles pseudópodes, né, para poder pegar o alimento e trazer para dentro. Pensa numa ameba se locomovendo, emitindo aquela como se fossem mãozinhas e trazendo o alimento para dentro dela. Então eles emitem esses pseudópodes, tá? E vão se alimentar de outros protozoários, de algas, de fungos e até de protoplasma ali celular, né? Geralmente protoplasma morto.
Nesse caso, a gente tem risópodos de água doce e de água salgada. Os de água doce caem no vestibular relacionado à citologia ou fisiologia, que vocês verão melhor depois. Mas basicamente esses protistas de água doce, eles vão ter um citoplasma, né, que é a região de dentro da célula, mais concentrada. Tá? E por que esse citoplasma deles é mais concentrado? Porque, veja bem, se eu tenho água doce, isso significa que a quantidade de solutos, né, do meio externo, certo? Não é tão alta. Já na água salgada, a quantidade de solutos, ou seja, de sais no meio externo, é mais alta. Então, se eu sou um protozoário, estou dentro da água doce, o meu meio ali não tem tantos sais. Já na água salgada, o meio tem mais sais, entenderam? Então, essa é uma coisa que cai bastante. E aí eles vão ter a presença de ováculos, que são organelas celulares também, que permitem o transporte, né, e a concentração, essa concentração diferente de solutos ali, tá? Uma outra coisa, esses risópodas podem ter o que a gente chama de tecamebas, tá? O que são tecamebas? É como se fosse uma carapaça, né? É uma carapaça formada, que pode ser formada por grãos de areia, tá? Que vai servir ali para proteção deles, tá bom? O outro grupo é o actinópoda, né? Esse actinópoda eu posso dividir em foraminíferos, radiolários e heliozoários. Só uma coisa, os amebozoários podem gerar doenças? Podem, a amebíase que vocês verão depois na aula de doenças, tá bom? Então a gente tem a entameba, por exemplo, entoameba, que é o principal representante. Os actinópodas, eles geralmente não geram doenças, tá? Mas eles são importantes para a biótica, no modo geral, né? Para a biosfera, de modo geral. Então eles são divididos em foraminíferos, radiolários e heliozoários. Os foraminíferos, eles são caracterizados por ter um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo, tá? De carbonato de cálcio. Ok? Ok? Então eles vão possuir esse exoesqueleto, um esqueleto externo de carbonato de cálcio, que pode estar combinado com grãos de areia. Isso serve para quê? Para a proteção deles. Tanto que quando a gente pega um foraminífero, né, que ele é muito pequeno, né, microscópico de modo geral, ele tem essa carapaça e ele é mais duro, mais rígido mesmo, tá bom? Grande parte deles, né, se depositaram historicamente em rochas sedimentares. Então são vários registros desses foraminíferos, que são organismos muito antigos, a gente encontra nessas rochas sedimentares, tá? Eles constituem o plâncton. E o que é plâncton? Eu já comentei com vocês, né? Plâncton é tudo aquilo que está em suspensão na água. Tudo aquilo que é que é levado pela correnteza. Né? Então tudo que está em suspensão na água, que é levado pela correnteza, é o plâncton. O foraminífero está lá. Até porque ele é muito pequeno, né? Tá? Então essas são as características dele. Os radiolários, eles são exclusivamente marinhos, tá? Então você só tem radiolários em água salgada. Também são planctônicos, então também estão em suspensão na água, também são levados pela correnteza, são muito pequenos também, tá bom? Eles vão possuir uma cápsula central, que é uma cápsula formada de sulfato de estrôncio, tá? Essa cápsula, ela serve para delimitar o espaço dele, dar estrutura para ele e, de certa forma, proteger também, tá bom? A partir dessa cápsula, que é uma cápsula central, eles têm estruturas que se ramificam, chamadas de axópodes, tá? O que são axópodes? Axópodes são pseudópodes específicos de radiolários, tá? Então esses axópodes são pseudópodes presentes em radiolários, que vão se ramificar ali, vão gerar esses vários axópodes, para esses radiolários conseguirem se locomover, mesmo que lentamente, e conseguirem se alimentar ali também, tá bom? O citoplasma dele, que é a região de dentro da célula, contém vacúolos também, aquelas organelas que eu falei com vocês, que são importantes para manutenção daquele equilíbrio hídrico, né, e tudo mais. E nessas regiões vão ser abrigadas as zooxantelas. Quem lembra da aula de algas, lembra que zooxantelas são nada mais que algas, certo? Essas zooxantelas, elas são importantes para vários processos, né, nos oceanos, certo? Tanto que a gente fala que qual é um dos grandes problemas, né, do excesso do aquecimento global, do excesso de acidez nos oceanos, né, a morte dessas zooxantelas, que pode gerar esbranqueamento de corais e outros problemas,
né? Então essas zooxantelas, elas estão presentes ali. Essas zooxantelas são muito comuns porque são aquelas algas que vivem em recifes de corais, tá? Vocês devem conhecer mais elas por isso. E os heliozoários? Os heliozoários, eles são esféricos, são bem... tem uma característica, um formato bem característico mesmo, tá? Eles podem ou não conter esqueleto, tá? Não é uma obrigatoriedade aqui, nem todos vão ter. Eles não vão apresentar essa cápsula central, então isso diferencia os heliozoários dos radiolários, tá? Então eles não apresentam a cápsula central. Eles vão se alimentar por fagocitose. Se eles se alimentam por fagocitose, eles têm o quê? Pseudópodes, certo? Então eles também vão ter essas projeções, que são projeções ameboides, né? Para poder trazer o alimento para dentro dele, tá bom? E também vão constituir o plâncton marinho, né? Também vão estar em suspensão ali na água do mar, né? Dos oceanos, tá bom? Então esses são os primeiros grupos, os grupos mais simples, né? Que não tem muito pra gente falar aqui a nível de vestibular. E agora no próximo vídeo eu vou falar sobre os outros grupos, que são os que caem um pouco mais, né? E são bem, a nível de vestibular, bem mais relevantes para o nosso estudo, tá bom? Então até o próximo vídeo.